Entre as principais afecções, moléstias, patologias, intestinais em cães e gatos estão a doença inflamatória intestinal e a obstrução intestinal por corpos estranhos. A doença inflamatória intestinal é uma afecção que vem sendo diagnosticada bastante, muito, na área da medicina veterinária. Cada vez mais aparecem diagnósticos sobre o DDI. Ela é uma inflamação idiopática, ou seja, a gente não consegue definir a causa dela de qualquer área do trato gastrointestinal. Então ele pode ser do intestino delgado, do intestino grosso, então a gente não consegue definir. Ela pode ser local ou também pode ser difusa, né? A doença inflamatória intestinal tem uma grande variedade de sinalizações clínicas. O animal, ele pode vomitar, pode ter diarreia e também pode ter perda de peso. Então, vai depender da localização que está a inflamação, no intestino. Ela pode estar relacionada também com doenças imunomediadas. É muito comum, o animal que tem essa doença inflamatória intestinal, por causa da eosinofilia, que é um nível elevado de glóbulos brancos. E isso pode acontecer por alergia, alterações alimentares ou problemas hormonais. A linfoplasmocítica, que é por alterações autoimunes, ocorre uma inflamação intestinal contra antígenos, micro-organismos. Então pode haver a doença intestinal também pela desbiose. A desbiose é quando há uma microbiota intestinal alterada. Enfim, são várias as causas que levam à doença inflamatória intestinal. Outras doenças que acontecem no intestino são as doenças obstrutivas intestinais, que são as que obstruem, impedem a passagem das fezes. Então fica comigo, que hoje eu vou explicar a vocês a doença inflamatória intestinal e a doença obstrutiva intestinal por corpo estranho. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bruna, estudante da Faculdade de Medicina Veterinária e atualmente eu estou no 7º semestre de faculdade. Hoje eu vou explicar aqui a vocês a doença inflamatória intestinal e a doença obstrutiva intestinal por corpo estranho. Como eu já falei, antes da vinheta, a doença inflamatória intestinal, o DII, é uma afecção que vem sendo diagnosticada bastante na área da medicina veterinária. Cada vez mais aparecem diagnósticos de DII. A doença inflamatória intestinal ela tem uma grande variedade de sinalizações clínicas, onde o animal ele pode ter vômito, ele pode ter diarreia, ele também pode ter perda de peso. Agora, em relação aos exames complementares do DII, nós temos o ultrassom, ele auxilia muito, ele observa esse espessamento da parede do intestino. Então ele é muito importante. E ele consegue observar a perda da estratificação de camadas e isso faz com que defina que é uma doença inflamatória intestinal. O grande problema é se não aparecer essas alterações no ultrassom, não vai querer dizer que o animal não tem essa doença. E dessa forma deve ser feito outro exame. E esse outro exame é a endoscopia. Com a endoscopia, se observa a doença inflamatória intestinal focal e ela pode também se apresentar difusa. As imagens de cima são todas difusas. E é importante, na endoscopia, coletar fragmentos do tecido para fazer biópsia, para excluir principalmente neoplasias intestinais. É importante, também, quando for fazer o diagnóstico da doença intestinal inflamatória, excluir causas de diarreia crônica, porque a doença intestinal, ela causa, a diarreia crônica. Então, excluir verminoses, doenças metabólicas, fazer testes de sensibilidade alimentar. Então, todas aquelas causas de doença que causam, diarreia crônica deve ser excluído. Excluir tudo, o que sobra, vai ser a doença inflamatória intestinal.
O tratamento é feito com anti-inflamatórios, esteroidais, como a prednisona e a budesonida, ou com imunossupressores, como a ciclosporina, clorambucila, azatioprina. Quando há uma disbiose, que é uma alteração da microbiota intestinal, deve ser usado probióticos para curar essa disbiose, junto com os antibióticos. Pode ser que o tratamento tem o antibiótico se tem uma infecção bacteriana secundária. Os antibióticos que podem ser usados são o metronidazol, tilosina e a enrofloxacina. E também se entra com probióticos. A disbiose se trata com probiótico. A troca da dieta auxilia na inflamação intestinal, colocando uma proteína de menor tamanho ou também hidrolisada. Caso o animal tenha costume de comer carne bovina, é interessante mudar essa carne de bovina para uma carne de cordeiro, ou mudar para uma carne de coelho, ou trocar a carne pelo peixe ou ração. Isso favorece muito a melhorar o quadro de inflamação intestinal. Outras doenças que eu vou falar agora são as doenças obstrutivas. Essa doença, ela obstrui o trato intestinal e impede o fluxo, impede o trânsito intestinal. As duas principais patologias que causam a obstrução intestinal são corpo estranho e a intussuscepção. O corpo estranho ele vai obstruir ou parcialmente ou totalmente. A intussuscepção é quando uma alça ele invagina no interior de outra alça intestinal. E essa obstrução ela também pode ser total ou parcial. Mas também existem outras causas de obstrução. As bridas intestinais, que são as aderências. Quando você tem um trauma na parede intestinal, o organismo ele começa a secretar fibrina, que é uma proteína. E essas fibrinas elas vão fazer gridas, elas vão grudar essas alças em diferentes partes do abdômen. Essa aderência em uma região não anatômica pode levar a um processo de obstrução. Outras causas de obstrução nós temos as hérnias, as neoplasias, tanto intestinais como abdominais. A neoplasia que impede a passagem das fezes, ela pode acabar obstruindo, então, Doença inflamatória intestinal exagerado também pode causar a obstrução. Paralisia intestinal com o íleo paralítico também é outro. Isquemia intestinal. Parasitose intensa, que forma-se bolos de parasitas que vão impedir a passagem de fezes pelo intestino. O corpo estranho, eles podem se localizar no lumen, que é a luz do intestino, a luz do intestino. É o espaço interno da cavidade intestinal. Eles podem ir obstruindo diretamente o intestino, causando desidratação, desequilíbrio hidroeletrolítico e sempre levam o animal à êmese, que os animais vomitam muito com o corpo estranho. Eles podem ser distais, longe do lumen, do intestino, e assim há vários graus de manifestação que o animal pode ter. O animal pode ter anorexia, que é falta de apetite, letargia, sono excessivo, pouca energia, diarreia e vômitos por dias. Os corpos estranhos lineares, eles grudam em um ponto da alça e enrugam essa alça. Pelos exames de imagem dá para ver a alça toda enrugadinha. Eles podem causar uma obstrução, tanto parcial como também total. O problema é que eles podem perfurar o intestino, permitir o extravasamento de fezes para fora do intestino. Também podem causar peritonite, que é a inflamação de uma membrana que envolve todos os órgãos abdominais. E isso causa muita dor. E também é de difícil resolução. No cólon, no intestino grosso, quase não se vê o corpo estranho. Isso porque o cólon ele tem um diâmetro grande, maior que o intestino delgado. E isso faz com que os corpos estranhos não se localizem nessa região. O problema de corpo estranho no cólon são os corpos estranhos que não vão conseguir sair pelo reto
ou também os corpos estranhos pontiagudos. As manifestações clínicas de um corpo estranho intestinal é diferente do esofágico, que tem, a regurgitação. No intestinal, as manifestações clínicas, além de apatia, são o vômito, Então o animal vomita e vomita, o animal vomita muito. O animal ele tem dor, a palpação, ele não come, ele para de comer, ele pode ter uma alteração urinária por causa da dor, então concentra mais a urina, mas o principal sintoma é o vômito. O diagnóstico ele é feito principalmente através de exames de imagem, o ultrassom, o raio-x, a endoscopia e também a tomografia. E o tratamento vai depender, Pode-se fazer apenas uma enterotomia, que é uma cirurgia, que corta o intestino e remove o corpo estranho. Pode ser feito também uma enteroanastomose. Aí corta um pedaço do intestino de um lado, corta um pedaço do intestino do outro lado, tira a região do intestino, que está afetada e gruda o intestino, faz uma junção ali depois para ficarem juntas. Isso se faz quando há um comprometimento da alça, uma isquemia grande. A isquemia ela é a presença inadequada do fluxo de oxigênio e sangue em determinada região do organismo, ocasionada pelo bloqueio das artérias. Região de necrose, Bom, quando há um comprometimento da parede, da alça intestinal, aí então se faz uma enteroanastomose. A primeira cirurgia que se faz para a resolução do corpo estranho intestinal é a enterotomia, que é uma cirurgia que corta o intestino e tira o corpo estranho e depois sutura. Aí depois faz um teste, para ver se está tendo vazamento ou não. Então o médico veterinário introduz uma agulha com soro, fisiológico e observa para ver se não vaza. Se não há vazamento do soro, isso quer dizer que a sutura ficou ok, bem feita. Agora, se vazou, deve ser reforçada a sutura. A enterectomia é quando tem apenas um pedaço do intestino comprometido. Então, se tira somente aquele pedaço ruim lá. Mas não precisa fazer anastomose, só faz a enterectomia. Só remove, o pedaço comprometido. A enteroanastomose ela é indicada quando se tem um comprometimento grande das alças intestinais. Observe essa imagem. Tem um corpo estranho, que ele está causando um aumento grande na alça intestinal. É uma alça de jejum e aí tem que se fazer uma anastomose, cortar de um lado, cortar do outro lado, ligar os vasos mesentéricos e refazer a ligação das alças. Em outra imagem, com neoplasias, o intestino todo comprometido, então é necessário remover toda a porção comprometida e fazer uma enteroanastomose, cortar de um lado, cortar do outro lado, fazer a ligadura dos vasos mesentéricos e depois faz a síntese com os pontos invaginantes. Então, existem 3 tipos de cirurgias: a enterectomia, a enterotomia e a enteroanastomose. Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu estou lá no Instagram como @FAAprender. Me segue lá, aproveita também, se inscreve no meu canal, deixa o like e ative o sininho das notificações. E não esquece de deixar o seu comentário sobre este assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!